Olá, bem-vindo ao Fecha Ferida Talks. O Fecha Ferida Talks é um videocast da Casa Fecha Ferida. Meu nome é Aldemar, eu sou médico e professor aqui na Uncisal e tenho como convidado o professor também, Dr. Guilherme Pita. E vamos falar hoje sobre a Casa Fecha Ferida. Professor Guilherme, seja bem-vindo. O que é que você tem que falar para a gente sobre a Casa Fecha Ferida? É um prazer estar aqui, né, na nossa universidade, no nosso lugar, que aqui é o nosso lugar de professor. A Casa Fecha Ferida, ela veio para cumprir uma lacuna que existia aqui no nosso estado e na nossa região. Por quê? Com o advento das amputações e o aumento do número de feridas, a gente teve uma frequência muito alta de amputações no estado de Alagoas. O estado de Alagoas é o líder brasileiro, junto com o Piauí e Sergipe, no número de amputações. Só para vocês terem uma ideia, Alagoas amputa em torno de quase 25 pacientes por 100 mil habitantes. E a média do Brasil é 50 pacientes por 100 mil habitantes. Então, a Casa Fecha Ferida não é uma casa, não é um órgão para atender só e fazer assistência às feridas. Claro que isso é uma parte importante, mas quando a gente definiu o projeto com o ex-reitor Henrique Costa, era uma casa que deveria ter assistência aos atenção básica do município, deveria ter ensino de graduação e de pós-graduação dos nossos alunos da área de saúde, deveria ter programas de extensão e deveria ter programas de pesquisas. Pesquisas essas que são direcionadas para a atenção básica do nosso estado. São soluções que são trazidas para melhorar a qualidade de vida desses pacientes, principalmente diabéticos com feridas. Certo. Agora, você falou dessa motivação, né, da amputação dos pacientes diabéticos. Mas como é que começou a ideia da Casa Fecha Ferida? É uma ideia recente? Já tem alguns anos? Como é que nasceu essa ideia da Casa Fecha Feridas? Você conhece muito bem Jackson Silveira Caiafa, né? É o nosso herói, é um colega médico do Rio de Janeiro que levou essa preocupação para o Brasil inteiro. E nós nos juntamos a ele para fazer vários mutirões no Brasil. A gente andou esse país todo, desde a região norte, principalmente norte e nordeste, e ele montou um programa específico no Rio de Janeiro que deu muito certo. Com a saída dele da coordenação Mudanças Em Políticas, que ano isso? ele começou isso em 2005. Certo. 2005. Eu conheci ele mais em 2009, na nossa eleição para presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, e ele foi meu coordenador de projetos do pé diabético. Com essa ideia, ele nos abriu e nos capacitou a entender a problemática da ferida no pé diabético e das amputações. A seguir, a gente trabalhando na Universidade Federal de Alagoas de Arapiraca, nós trabalhamos 2 anos lá na concepção e na ajuda no início do curso de medicina da UFAL Arapiraca, nós tivemos contato com um grupo de alunos que nos vieram fazer a seguinte proposta: vamos fazer uma, uma liga de saúde coletiva. E eu que só tinha orientado e sendo tutor da LAVA, que é a Liga Acadêmica Vascular, que é daqui da Uncisal, que é a mais antiga do estado e é uma das mais antigas do Brasil, que foi criada em 2000, a Liga Acadêmica Vascular Professor Emil Brian, a gente estabeleceu em Arapiraca o início do mutirão para o pé diabético e para as feridas no ano de 2016. Isso deu muito certo. Então a gente fazia um mutirão, que na realidade esse mutirão era fazer um atendimento pontual durante o ambulatório do CRIA, que a gente dava aula, de pacientes diabéticos. Daí a gente criou um mutirão mensalmente em Arapiraca, que faz no segundo sábado do mês, e aí esse programa em Arapiraca do Fecha Ferida cresceu muito, e a gente já atendeu fechando esse segundo semestre de 2025, nós já atendemos 16 mil pacientes em Arapiraca, relacionados com curativos, fisioterapia, apoio psicológico, consultas psiquiátricas, e aí esse programa se tornou multidisciplinar. Com essa ideia, a gente criou a ideia de fazer um Instituto Fecha Feridas, professor
Jacques Silveira Caiafa, que é um instituto sem fim lucrativo, que já funciona desde o ano de 2021 e que faz atendimentos no Instituto Fecha Ferida, no Pinheiro. E essa ideia eu trouxe para o Henrique no seu primeiro mandato. Eu trouxe a concepção, o projeto, ele abraçou a ideia. Inicialmente era numa casa na frente da Uncisal, né, vizinho à portaria, mas depois não pôde ser feita. A gente perdeu um pouco do ânimo, há um ano atrás, um ano e meio, essa desapropriação dessas casas aqui na rua Abinadar Valente foi realmente feita, e ele nos pediu para fazer uma visita nessas casas. E eu identifiquei que essa casa, que já exercia um papel de escritório, consultório, era a melhor que tinha. E nós não acreditávamos que, pelas dificuldades que a Uncisal vivia, que fosse realmente à frente. Então, nesse percurso, né? Então, quase 20 anos, né? Quase 20 Desde anos. o CAIAF, 2005. o CAIAF implantar no Rio e a gente efetivamente conseguir fazer aqui na Uncisal. Agora, para funcionar, dependeu só da Uncisal ou teve um contexto também político envolvido para que a gente conseguisse fazer e funcionar a Casa Isso Ferida? aí foi realmente foi uma briga, mas é a seguinte coisa, quando a gente tem pessoas que estão ao seu lado, pessoas que têm as ideias muito boas, principalmente como o professor Henrique, principalmente como você, Aldemar, e nós tínhamos força para fazer. Então o Henrique disse a seguinte coisa: vou entregar a casa nua para vocês. E eu disse, ótimo, Henrique, a gente vai. Primeira iluminação que nós tivemos foi a ideia de colocar professor Isaac Soares de Lima, que foi professor dessa instituição, foi meu tutor, foi meu orientador, foi meu apoio psicológico e espiritual. E na medida que o Henrique aceitou a ideia de colocar o nome do professor Isaac Soares de Lima, parece que as coisas floresceram. E aí a gente foi atrás das doações de computadores, doações de ar-condicionado, doações de marca, doações de materiais de consumo, até que a gente conseguiu um intercâmbio com a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió, que precisava muito de um centro como esse, e a gente chegou ao secretário municipal, Morinha, que nos compartilhou quatro funcionários, um funcionário administrativo, duas atendentes e uma enfermeira. Com isso, viabilizou o início do trabalho. Então, a gente começou realmente com muitas deficiências, com materiais de consumo. Nós assumimos 2 meses manter a casa aberta nos primeiros 2 meses. O Instituto Fecha Ferida Jacques Caiafa manteve de todos os materiais de consumo. A partir do 3º mês, a prefeitura nos ajudou, e a partir do 4º mês a gente começou também a ter os adiantamentos de Uncisal. Foi uma briga, mas nós assumimos o compromisso. O Henrique nos pediu que a gente inaugurasse em abril. A gente inaugurou a casa em abril, com todas as dificuldades que a gente poderia ter, mas Deus ajudou. Quando você está no caminho do bem, as portas se abrem. E a gente está hoje ainda lutando para a contratualização dos serviços. Nós já completamos nesse mês. Esse momento aqui é muito importante. Nós completamos 1.052 atendimentos aqui na Casa Fecha Ferida da Uncisal. E com isso, a gente está esperando a contratualização da Prefeitura dos serviços para receber o que a gente está produzindo. E aí a gente também criou, junto desse momento único, a lei do pé diabético, junto com o vereador Leonardo Dias, que organizou, de certa forma, o atendimento na rede pública municipal, do ponto de vista de normas, mas ainda não está funcionando. Então, essa lei criada diz que tem que capacitar toda essa rede básica do município com curso de especialização em doenças vasculares para esses colegas que estão atuando, porque é uma das coisas principais é capacitar essa rede para que esse paciente, quando seja atendido lá na atenção básica, no programa de saúde da família, nas unidades básicas e na unidade dos docentes assistenciais, ele possa resolver o máximo possível desses problemas lá na sua unidade. Não resolvendo, ele vai passar para a unidade secundária de referência, no quais temos 8 unidades de referência no município, e que
a gente está capacitando. E depois vai vir para essa unidade nossa, que é mais especializada, que é a Casa Fecha Ferida. Então, esse fluxo tem que ainda está sendo estabelecido e realmente implantado. Então, da unidade básica, da atenção básica para a unidade secundária, se ele tiver um pé de risco, que a gente vai ensinar a todos esses médicos das unidades básicas, ele tem que passar em 12 horas para unidade secundária. Se na unidade secundária se for gravíssimo, ele tem que ir para o hospital terciário também em 12 horas. Isso está na lei. A gente está tentando viabilizar. Eu acho que essa coisa desse fluxo todo, isso vai ser um tema para um outro Fecha Ferida Talks, né? Ou seja, Perfeito. pela importância, pela dimensão e como a gente pode organizar tudo isso aí. Agora, voltando na organização, o governo do Estado, a Secretaria Estadual de Saúde, também teve participação na criação da Casa Fecha Ferida, no funcionamento dela? Teve, porque a Uncisal é governo do Estado, né? A gente está ligado a Uncisal, mas a gente não conseguiu ainda, com o nosso secretário, Gustavo Pontes, que foi dessa instituição, foi nosso aluno, amigo, a gente não conseguiu o apoio ainda que a gente precisa. O que é que a gente precisa? A gente precisa dos materiais de consumo que a secretaria nos forneça. A gente precisa de contratualização, a gente precisa de ajuda na telemedicina, na telesaúde que a gente também tem dentro da casa. Então, nós temos e estamos brigando para que trouxemos para dentro da Casa Fecha Ferida também o Estado. Porque essa Casa Fecha Ferida vai ser um momento de propagação de conhecimentos. Nós vamos ter aqui a telemedicina que vai tentar atender e ensinar lá nos mais longínquos pontos de atendimento a ferida, tratar da ferida adequadamente. Nós estamos esperando ainda que o governo do estado realmente entre para valer na Casa Fecha Ferida. Do que você comentou também, né? Que hoje a Casa Fecha Ferida foi criada em maio, né? Começou a funcionar em maio. Hoje a gente já passou de 1.000 atendimentos, né? Qual é o atendimento que predomina na Casa Fecha Ferida? Qual o tipo de ferida que é o mais frequente? Aí isso foi também uma coisa iluminada, porque a gente trabalhava muito com pé diabético, só com a ferida do pé diabético, que é mais complexa. Ela vai desde uma ferida simples até uma ferida complexa. Mas Complexa que vai precisar de internamento, cirurgia, tudo, revascularização, UTI, né? Tudo um isso. processo. Que a gente também está com muita dificuldade de encaminhar o paciente para essa unidade de hospital terciário completo, de alta complexidade. Então, o que acontece? A gente juntou ao pé diabético as úlceras venosas. Porque na atenção básica, 80% das feridas estão relacionadas com a etiologia vascular. E desses 80%, 20% é do pé diabético, mas 60% é de úlceras venosas, que a gente também está tratando. Então está tendo um afluxo muito grande para a nossa casa de pacientes, principalmente mulheres obesas com úlceras varicosas. E o tratamento padrão que a gente faz para essas feridas, né, de origem venosa? E aí a gente tem um tratamento muito bom. Diferente do pé diabético, tem vários. A gente tem a compressão através da bota de una, né, que é uma atadura embebida em óxido de zinco e outras É substâncias. uma coisa nova essa bota de una ou Mais de 100 anos. Lá no século retrasado, de 1882, Paul Una estabelece a criação da bota de una, que nada mais é uma associação de uma compressão semi-elástica com uma droga bactericida. Gênio, ideia de gênio. E isso vem até hoje servindo. Então, a gente tem usado muito bota de una na Casa Fecha Ferida e tem tido bons resultados para o tratamento. Só que, além disso, da maioria, como é mulher e tem úlcera varicosa, vai ser outro capítulo para a gente vir trabalhar aqui. A gente precisa de multicêntrico, a gente precisa de fisioterapeutas, psicólogas, terapeutas ocupacionais e enfermeiras também para ajudar nesse trabalho multidisciplinar. E o hiperdia, tratar o diabetes e a pressão e a obesidade. Ótimo. Quem é o paciente hoje que pode ir para a Casa Fecha Ferida? O sistema já está regulado, é livre demanda espontânea.
porta aberta? Como é que hoje está A gente sendo? espera que seja regulado, né? Como a gente não conseguiu ainda a contratualização da prefeitura, que está em processo de terminar, e a gente está tentando, a gente ainda está recebendo porta aberta, que é um problema, porque está vindo muito paciente para casa fecha ferida. Então, a gente está com um número de atendimentos muito alto, um número de curativos muito alto, sem ter ainda uma contratualização e o pagamento desse serviço, que está no SUS, que está estabelecido no programa do SUS, que a gente não consegue receber ainda por a burocratização dos contratos, da relação entre o CESAL, o CISAL, Secretaria Municipal de Saúde, e a gente ainda não conseguiu ainda essa contratualização, que a gente precisa, porque tem sido muito vertical o aumento do número de atendimentos, com pouca gente. A gente só tem praticamente 4 funcionários da área de saúde, tem um rapaz da limpeza e uma menina da recepção. E nós estamos realmente estrangulados. Dia 31, nós vamos à reitora nova levar as nossas demandas e prestar o serviço que a gente já cumpriu, né? Porque, além disso, o que a gente está sentindo muito falta lá é a presença dos cursos de graduação da Uncisal na Casa Fecha Ferida. Esse era o ponto que eu ia entrar. O ensino na Casa Fecha Ferida. Hoje, com esse atendimento, né, mais de 1.000 atendimentos nesses últimos meses, como é que ficou o ensino na Casa Fecha Ferida? Especialmente está na disciplina de vascular do 4º ano, entre nós, né, entre o professor Aldemar e a gente, que está todas as aulas, todas dentro da Casa Fecha Ferida. Tem uma piada que eles estão contando agora, que eles estão chamando, em vez de Casa Fecha Ferida, Casa da Vascular. Né? A gente tem que mudar isso, né? Uma surpresa maravilhosa é o tecnólogo de radiologia, através da professora Cristina, que tem ido regularmente lá, tem feito um projeto de extensão de plantigrafia, ela está fazendo a avaliação da calosidade dos pés dos pacientes diabéticos, e ela tem ido regular. Então, a gente tem um projeto de extensão importante. A professora Flávia Leal, agora, da fisioterapia, chegou também com um projeto de extensão para os linfedemas crônicos, está chegando. Mas a gente está sentindo muito a falta. Inclusive, a gente já tem pesquisa de mestrado e doutorado caminhando dentro da casa e a gente não tem ainda a graduação da enfermagem, a graduação da terapia ocupacional lá, a graduação da fisioterapia, a graduação da medicina, só nós estamos. A medicina pode ter um campo aberto para semiologia, para reumatologia, endócrino. Nós estamos precisando urgente de ter profissionais de endocrinologia, porque são os pacientes diabéticos, todos com alteração da glicemia. E um problema importante que nós vamos abordar também é o fluxograma interno na Uncisal. Quer dizer, se eu tenho um paciente aqui, ele tem que ser diretamente encaminhado para o CE, ele tem que ser encaminhado diretamente para o CEDIM, ele tem que ser encaminhado diretamente para o ambulatório. E a gente não tem esse fluxograma facilitado. Prioritário, né? Prioritário, a gente não tem ainda. Então, a gente tem que, digamos, no popular, azeitar essa comunicação e essa relação com as unidades que a Uncisal tenha e que possa servir de auxílio para a nossa Casa Fecha Ferida. Então, a gente podia até resumir tudo isso, que a Casa Fecha Ferida, sendo uma unidade da Uncisal, ela tem ensino, tem pesquisa, tem extensão e também tem outro componente que também é esquecido aqui na universidade, que é o empreendedorismo, né? Certo. É um outro ponto também que é fundamental. E aí, eu acho que nosso público está percebendo, então sempre o nosso Fecha Ferida Talks, ele vai falar sobre temas como esse, temas relacionados sempre a essa unidade da Uncisal, que é a Casa Fecha Feridas, ou ensino, ou pesquisa, ou extensão, ou empreendedorismo, né? E sempre vai estar dando esse tom na conversa, ou novamente como convidado o professor Guilherme, ou outros convidados aqui também para discutir isso aqui, né? Professor Guilherme, para a gente já começar aí para o encerramento, qual é a mensagem que você queria passar para os nossos, quem está nos assistindo? A mensagem é que a Casa Fecha Ferida é um laboratório de aprendizado em todos os campos. Mas a gente precisa aproveitar digamos, esse oásis, né? Isso era um desejo meu desde 20 anos atrás, né? Que nós estamos conseguindo realizar agora. Não é por mim só. Eu sou um facilitador, mas é por essa ideia que foi englobada
pela reitoria, englobada por vários colegas e que estão lá trabalhando. Tem pessoas voluntárias trabalhando. Então, a mensagem que eu deixo: aproveite o oásis de pacientes para ensinamento, pesquisa e extensão que a Casa Fecha Ferida. Não existe formação do profissional de saúde sem contato direto com os pacientes. Diminui essas aulas teóricas, estão todas prontas, estão todas no lá. A nossa disciplina de vascular é um modelo para mim, quer dizer, o professor Aldemar colocou todo esse material online e os alunos são obrigados a atender pacientes, a conhecer a realidade não só da ferida, não só da doença arterial, não só da doença venosa. Eles estão começando a entender a realidade do nosso meio, da família, das limitações, dos atestados que têm que ser dados. Então, essa é a formação verdadeira do profissional de saúde, porque quando ele se forma, ele cai direto dentro desse produto que é a saúde pública. E aí ele vai ver as dificuldades que ele não aprendeu na nossa formação de graduação. E a Casa Fecha Ferida oferece. Então, é isso que a gente traz de mensagem para todos que estão aqui da Uncisal e extra-Uncisal. Ok. Então, só para complementar essa informação que o professor Guilherme deu sobre o material online da disciplina, né? Então, ou seja, toda a carga horária que o aluno da vascular tem, ele cumpre com aulas práticas. E todo o material online é um material complementar que ajuda ele nesse processo. Então, esse foi o nosso primeiro, né? Fecha Ferida Talks. Vocês perceberam como é a nossa dinâmica. Então, os temas vão ser temas cada vez mais motivadores, instigantes, né? E vocês perceberam também que nós ficamos com vários ganchos, né? Vários temas para os próximos Fecha Ferida Talks. Então, convido você, né, a nos seguir no nosso canal e, se gostou, dá um joinha. Obrigado, hein? Fechou? Fechou?